Capítulo 8. O olho crítico. A forma como o vejo é o reflexo de como me vejo. Jesus perguntou: E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e porém não reparas na trave que está no teu próprio? Mateus 7,3. Os cristãos parecem ser incontrolavelmente motivados por alguma necessidade de pegar o cão pelas orelhas. Provérbios 26:17. Eles estão sempre se intrometendo na vida dos outros. Essa é uma das principais razões pelas quais o mundo odeia a igreja. Declaramo-nos como a força policial do mundo. Proclamamos a nós mesmos, exército militante que está aqui para policiar e julgar o mundo, quando deveríamos ser uma família amorosa que traz as pessoas feridas para dentro do ciclo familiar por adoção. Nosso conceito equivocado de apresentar o Evangelho é fazendo com que as pessoas saibam que são pecadoras e assim reconhecerão sua necessidade de Jesus. Esse conceito errôneo leva os cristãos a pensarem que a melhor maneira de permitir que as pessoas saibam que são pecadoras é apontar-lhes seus erros, o que é o mesmo que encontrar traves no olho. Seu coração define como você vê. A maneira como vemos algo é o produto de nosso coração. Se tivermos um olho crítico, é porque temos um coração crítico. A Bíblia diz: o perverso de coração jamais achará o bem. Provérbios 17:20. O perverso de coração tem um coração dobre. É o coração que tem sido remodelado pelas pressões do pecado, do legalismo, da religião ou das circunstâncias da vida. É o coração que vê apenas o mal e não consegue achar o bem. Algumas pessoas têm confundido crítica com discernimento. A crítica não é um dom do Espírito Santo, mas é produto de um coração corrompido. A religião forjou a igreja dentro de uma sociedade reacionária e crítica, não muito diferente daquela em que estavam os fariseus dos dias de Jesus. Os cristãos criaram um relacionamento antagônico com o mundo. Hoje a igreja está colhendo a avaliação e o julgamento que plantou durante 17 séculos. Não é de se admirar que o mundo nos odeie e ache defeito em nós. Estão meramente retribuindo nosso investimento e com juros. Estamos colhendo as sementes do juízo e da crítica que plantamos por séculos. Nossa necessidade de achar defeito, no entanto, não para no mundo. Temos voltado nossa avaliação para nossos irmãos e irmãs no Senhor. Tentamos motivar nossos irmãos a crescerem, mostrando a eles como são fracos e cheios de defeitos. Não somente policiamos suas ações, mas também suas palavras. Tentamos fazê-los observar fórmulas corretas para confissão e oração. Como resultado, transformamos a igreja num lugar inseguro, até mesmo para crentes que estão necessitados. De fato, nossa lista de regras provavelmente tornou-se tão longa quanto a dos fariseus. Aqueles que convivem conosco sempre terão necessidades em sua vida, assim como nós também as teremos. Mas, exatamente porque vemos as necessidades em outra pessoa, não significa que temos o direito de invadir sua vida. Nosso primeiro objetivo deveria ser amar essa pessoa e fazê-la sentir-se segura enquanto lida com seu problema. Se as pessoas não se sentirem seguras com seus problemas, sentirão que têm de encobri-los. Elas também não responderão positivamente às nossas perguntas. Na verdade, nós fazemos com que vivam em negação através de nossa rejeição e condenação. Quando veem nossa desaprovação e rejeição às pessoas com problemas, elas compreendem que também serão rejeitadas por estarem na mesma situação.
Percebem que não é seguro expor-se aos nossos olhos críticos. Alguém uma vez disse: a pessoa que mais o influenciará não é aquela em que você confia, é a pessoa que acredita em você. Há uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos: ainda podemos ver o bem que há nas pessoas que têm problemas óbvios? Conseguimos fazer as pessoas verem que acreditamos nelas mesmo com seus problemas? Algumas pessoas veem Deus apenas através de nós. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. São a graça de Deus e sua habilidade que operam em nós. Nosso discurso deveria sempre combinar habilidade e operação de poder. Isso deveria dar às pessoas a confiança de que podem, em Cristo, fazer todas as coisas. Quando estão debaixo de nossa avaliação, deveríamos ver o poder de Deus nelas em vez de as fraquezas da carne. Deveríamos deixá-las saber que estamos confiantes em Cristo, que nelas está. Paulo disse que nossa palavra deveria ser temperada com sal. O sal tem muitas qualidades, mas uma das mais evidentes é a de preservar. Nosso discurso deveria preservar as pessoas, não destruí-las. Tocamos negativamente na autoestima de alguém e toda comunicação significativa acaba. Jesus nunca atacou a autoestima, mesmo nos casos mais ultrajantes. Ele foi misericordioso. Ele era bom e paciente. Não há exemplo mais claro do que aquele que ele se encontra com a mulher surpreendida em adultério. Leia João 8 para acompanhar a história toda. O alvo para cada conversa em todo o nosso ministério deve ser trazer as pessoas a uma relação amorosa com Deus. Essa experiência, no entanto, começa com o que elas encontram em nós. Nossas interações não podem ser para provar que estão erradas ou nós certos. Tal pensamento está centrado na remoção da farpa no olho do irmão, enquanto ignoramos a trave em nosso próprio. Não, nosso trabalho é persuadi-los ao amor de Deus. Assim se sentirão mais confiantes para confiarem nele. Eles não precisam expor seus corações para nós, e sim para Deus. As pessoas também experimentarão Deus observando o modelo de vida que temos. Elas aprendem muito mais com aquilo que veem em nós do que com o que ouvem de nós. Precisam ver que lidamos com felicidade e paz, que são as mesmas áreas que elas tratam. Albert Schweitzer disse: o exemplo não é a coisa principal que influencia as pessoas, é a única. Jesus sabia disso. Seu ministério seguiu um padrão de ensino, discussão, modelo, discussão, assistência, discussão, envio e discussão. Ele, de forma amorosa e paciente, conduziu seus discípulos através do processo de desenvolvimento pessoal. Embora os discípulos falhassem de forma evidente, ele se prendeu ao princípio básico do ensino, que conduzia as pessoas ao autodescobrimento. Sempre foi seguro ser verdadeiro perto de Jesus. Era seguro lhe fazer perguntas e discutir seus problemas. Os olhos críticos veem defeitos e, em nome do amor, começam a arrancar o joio e as ervas daninhas numa tentativa negativa de resolver o problema. No final, a devastação é tão intensa que o campo, coração, está destruído. Jesus advertiu-nos quanto à devastação que pode advir quando tentamos resolver os problemas arrancando o joio. Avisou que o trigo pode ser arrancado também. Veja Mateus 13. Assim, olhos críticos que acham defeitos encontram o que julgam ser um problema e começam a arrancá-lo. Mas, no processo,
o trigo é destruído e as pessoas ficam sem nada. Quando me libertar do olho crítico, verei as pessoas como Deus as vê. Sempre saberei que o Espírito de Deus pode trabalhar nelas para resolver qualquer problema e remover qualquer obstáculo. Veja, nossa confiança nas pessoas é diretamente proporcional à nossa confiança em Deus. Quando vemos o melhor nelas, elas verão, crerão e viverão o melhor que Deus tem para oferecer. Capítulo 9. Conhecendo os limites. Se eu não me conhecer, me será impossível conhecê-lo. O conceito de limite é, de alguma forma, estranho à mente religiosa estabelecida. Limites estabelecem fronteiras para além das quais não deveríamos nos aventurar. Alguns limites são estabelecidos pela Bíblia, fornecendo orientação essencial para relacionamentos saudáveis. Quando não observamos esses limites, sempre há dor e relacionamentos desarranjados. Às vezes, as pessoas convidam-nos a atravessar um de seus limites, mas há alguns que jamais deveríamos atravessar, mesmo se convidados. O julgamento é um deles. Tentar consertar outra pessoa é pisar uma linha que não deveríamos cruzar. Mesmo o mais simples desejo de ajudar alguém pode fazer com que atravessemos limites que não fomos convidados a atravessar. Alguém já disse, a diferença entre uma doença contagiosa e um convidado bem-vindo é o convite. Se um relacionamento não promover esse tipo de confiança que inspira uma pessoa a nos convidar a entrar em sua vida, não temos uma oportunidade real de ministério. Deixe-me dar um exemplo. Nos meus primeiros anos de casado, costumava usar meu padrão de comportamento para julgar o comportamento de minha esposa. Naturalmente, meu julgamento me fazia ser o mais espiritual. Também verbalizo mais as coisas do que minha esposa. Assim, quando tínhamos um problema, eu sempre queria discuti-lo. Nem é preciso dizer quantas vezes criei uma guerra em família porque atravessei os limites sem ser convidado. Eu não ouvia quando ela dizia, eu não quero conversar. Em vez disso, forçava a conversa numa área em que ela não abria para mim. No processo, eu forcei um afastamento nosso. À medida que os anos passaram, aprendi a respeitar os limites de minha esposa. Descobri que, quando eu sou um convidado bem-vindo do outro lado daquelas linhas, somos capazes de falar sobre tudo. Como uma doença desagradável e indesejada, eu simplesmente criava dor e conflito para ambos. Comunique-se com eficácia. Ame as pessoas. Nós cristãos temos uma importante mensagem. De fato, é a mensagem mais importante que alguém poderia ouvir. Infelizmente, parece que sempre deixamos a importância de nossa mensagem justificar nossa violação dos princípios das Escrituras na comunicação. A palavra de Deus é cheia de ensinos sobre como se comunicar de modo eficaz. Mas por não respeitarmos as pessoas e não sermos motivados pelo amor, desrespeitamos as Escrituras. Se confiássemos na sabedoria de Deus, apresentaríamos nossa mensagem de maneira tal que utilizaríamos cada possível habilidade positiva. Quando Saulo começou seu ministério, conforme relato em Atos, suas habilidades de comunicação ainda eram as de um fariseu legalista. Ele provocou tanto problema em Jerusalém que estourou uma perseguição contra si e contra a igreja. Os irmãos pegaram-no, colocaram-no num barco e mandaram-no embora. Então diz a Bíblia, as igrejas daquela região finalmente tiveram paz. Veja Atos 9, 27 a 31. Esse é um grito distante do homem que mudou seu nome para o gentil Paulo, raspou a barba e comeu com os pagãos impuros para se tornar um convidado bem-vindo.
O respeito de Paulo pela mensagem e pelas pessoas finalmente fez com que ele andasse em amor e sabedoria para benefício maior das pessoas. Devemos compreender que cada vez que violarmos qualquer princípio de comunicação, reduzimos a eficácia de nossa mensagem. Ignorar esses princípios envia uma mensagem à pessoa com quem desejamos nos comunicar que diz: você não tem valor. Nossa mensagem deve ser a do Evangelho ou de uma profunda necessidade de relacionamento. Independentemente do conteúdo, se queremos ser recebidos, devemos nos comunicar de forma significativa. Raramente alguém rejeita a verdadeira comunicação. É nossa abordagem mal preparada, grosseira, condenatória ou negativa que as pessoas rejeitam. Quando valorizamos as pessoas, acionamos os esforços necessários para nos comunicar de forma aceitável e eficaz. Não é da minha conta. Provérbios 26, 17 diz: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Um problema não é nosso somente porque nos afeta. O julgamento faz com que não reconheçamos os limites. Quando o comportamento de outrem nos afeta, consideramos que o fato em si já justifica a rejeição da sabedoria bíblica. Temos a tendência a seguir uma lógica que diz: se me afeta, é da minha conta. Isso não é verdade. Somente nosso julgamento é que faz com que nos intrometamos nas ações dos outros. Aquilo foi comigo. Ele fez aquilo para me magoar. Se ele me amasse de fato, nunca teria feito o que fez. Todos esses julgamentos transformam as ações dos outros em assunto nosso. Assim, temos uma licença imaginária para invadir os limites alheios. Nossa justificativa é que fulano me ofendeu, mas o que consideramos ofensa pode não ser uma ofensa verdadeira. Uma ofensa causa um tropeção. As pessoas o ofendem quando deliberadamente tentam fazer você tropeçar. Magoar seus sentimentos não é ofensa. Sentir-se ignorante diante de alguém não é ofensa. Ficar irritado por causa de alguém não é ofensa. A maioria desses sentimentos é um subproduto de nosso julgamento. Pode não ter sido a intenção da outra pessoa. A escolha é sua. Devo saber onde eu paro e você continua. Devo sempre buscar trabalhar meus assuntos e atitudes com Deus em meu coração. Jamais devo torná-lo responsável por minhas ações e reações. Da mesma forma, não devo permitir que você me arraste para seus problemas. Jamais devo permitir que você me faça responsável por suas escolhas. O grito de todo ofensor é: olha o que você me fez fazer. Ninguém jamais faz você fazer coisa alguma. Você faz suas escolhas. Deixe-me ampliar essa ideia um pouquinho. O ofensor é sensível e julga nervosamente que as pessoas à sua volta fazem o que fazem por pura agressão pessoal. A agressão percebida tem poder sobre o ofensor por causa do julgamento. Ele sente que seus limites foram invadidos e sua dignidade assaltada. Assim, sua reação é o direito de reivindicar seu julgamento. Se você estiver em um ambiente hostil, faça uma escolha. Escolha ficar ou escolha partir, mas deixe que a escolha seja sua. Tome sua decisão com base naquilo que você quer na vida. Se partir, faça-o em paz e com o máximo de amor possível. Acima de tudo, liberte-se do controle dos outros, fazendo suas próprias escolhas e reconhecendo seus próprios limites. O que quer que faça, no entanto, não deve ultrapassar os limites. Não importa a sinceridade de sua intenção. Boas intenções não tornam bobagens justificáveis. Quando algo o afetar, faça suas escolhas sobre como você quer se relacionar com isso, sem sucumbir à necessidade de atravessar os limites sem ser convidado.
Quando as pessoas quiserem que você os atravesse, irão convidá-lo. Quando elas o convidarem para ir a um lugar que a palavra de Deus proíbe a entrada, não vá.